Amigos dos estudos do livro Nosso Lar, mais uma vez estamos aqui e hoje vamos estudar o capítulo 47. Antes, vamos fazer a nossa oração. Senhor Jesus, Mestre amado, nos envolva com a Tua paz e que possamos sentir a Tua doce presença. Que o Senhor possa abençoar aqueles que se encontram na escassez do pão, na dificuldade afetiva e nos problemas da vida humana. Permita que cada um deles tenha a tua consolação, Mestre, o teu heroísmo, a tua esperança. Fique sempre conosco, Mestre. Graças a Deus. Então, amigos, vamos iniciar os nossos estudos do capítulo 47 com o primeiro slide. Então, vamos iniciar. Estamos na primeira página, no primeiro slide, com as informações do capítulo. Livro Nosso Lar, capítulo 47, de nome A Volta de Laura. O livro Nosso Lar foi psicografado por Francisco Cândido Xavier. Hoje iremos estudar, amigos dos estudos, o retorno da Senhora Laura ao mundo físico, a sua encarnação, em que nós teremos diversos diálogos, orientações, entre estes do ministro Genésio, em que vai esclarecer a Senhora Laura a respeito dos desafios positivos de uma encarnação, em que é necessário que nós tenhamos coragem, a fim de que possamos alcançar os planejamentos espirituais. Então, amigos, vamos estudar. Página 2, slide número 2. Estamos na página 2, temas do capítulo. Item 1, a reencarnação de Laura. Senhora Laura se encontra na sua residência, na colônia espiritual Nosso Lar, em que ela está se despedindo dos irmãos da colônia. Ela vai encarnar, amigos dos estudos. E ela se encontra introspectiva. E André Luiz observa os comportamentos da Senhora Laura, a fim de que possamos estudar as reações do espírito responsável, esforçado, mas se encontra indecisa, preocupada diante do desafio de uma vida física. E ela estabelece um diálogo muito relevante para a nossa formação espiritual com o ministro Genésio. E o ministro, percebendo as colocações da senhora Laura, orienta ela dizendo o seguinte: nossa zona mental é campo de batalha incessante. Já estamos no item 2, em que o ministro Genésio explica que a encarnação, o grande desafio da encarnação é a nossa mente, a zona mental que estamos vivendo no mundo físico, as nossas reações mentais, em que o mundo físico é uma escola, o mundo físico é um processo educativo, mas se a nossa mente, ela ainda é uma mente indisciplinada, em ressonância, em sintonia com o passado, com as vidas passadas, hábitos nocivos, nós teremos problemas, é claro. Então, o ministro Genésio explica à senhora Laura que a encarnação ela é um desafio positivo, mas como nós iremos reagir? Qual o nosso comportamento diante da vida física? É a nossa mente, a nossa formação mental, é as batalhas que nós temos. E, já no item 2, o ministro Genésio diz: nossa zona mental é campo de batalha incessante. Então, amigos, se a batalha que nós estabelecemos no nosso dia a dia, na encarnação, é o bom combate,
de Paulo de Tarso, o grande apóstolo, nós iremos conseguir desenvolver naturalmente a reforma íntima, melhorar os nossos valores espirituais, morais, intelectuais. Mas se o nosso combate, se a nossa batalha é o mal combate, isto é, se nós vivemos somente para o mundo das formas físicas, com as suas seduções perigosas, sem a preocupação de a gente espiritualizar a nossa vida, nós iremos perder a encarnação. Então, para o ministro Genésio, e já consulando a senhora Laura naquele diálogo estabelecidos por ambos, a senhora Laura entendeu a compreensão do ministro Genésio. A problemática não está no mundo físico. O mundo físico tem o seu valor educativo. O grande enigma é como cada um de nós reagimos diante da vida física. Se nós entendermos que a vida física é uma escola em que nós iremos estabelecer aprendizados importantes para a nossa vida, para o nosso autoconhecimento, entendemos o valor da vida física. Mas se cada um de nós alcançarmos somente a fascinação, se fixarmos propósitos que limitam a nossa evolução no mundo transitório, nós não entendemos a finalidade da vida. Então, amigos dos estudos, o ministro Genésio entende que o problema não está fora, não está no mundo externo do mundo físico. O grande desafio é como definimos a vida física. Então, a zona mental, a nossa mente tem uma importância na medida que devemos espiritualizar a nossa mente, dar um valor espiritual ao nosso mundo mental. Então, hoje, por acréscimo, irei apresentar, já apresentei algumas vezes, o conteúdo do livro No Mundo Maior, também série André Luiz, em que o mentor Calderaro explica, em um capítulo importante que nós iremos estudar mais à frente, as nossas reações mentais, o nosso passado, o presente e o futuro, o inconsciente, o presente e a superconsciência. Então, vamos para a página 3. Página 3. Estamos na página 3. Irei apresentar os amigos, a fim de que possamos entender as colocações do ministro Genésio, que ele diz para a senhora Laura a respeito da zona mental. Então vamos entender pelos esclarecimentos do mentor Calderaro no capítulo A Casa Mental, do livro No Mundo Maior, de psicografia de Chico Xavier. Então, segundo Calderaro, a nossa mente, simbolicamente dizendo, é dividida em 3 partes, como se fosse uma casa. Existe o porão, que é a sede do inconsciente, o passado, com seus hábitos e automatismos. Existe o presente, que é o consciente, e o presente, sede do esforço e da vontade, que é o pavimento principal desta casa. E a superconsciência, que é o futuro, a nossa angelitude, o ideal e a meta superior, que é o telhado. O ministro Genésio, ao orientar a senhora Laura, diz sobre a zona mental. Esta zona mental, ele diz também que nesta zona mental existe uma batalha incessante. Esta batalha é justamente o passado, o porão, que significa o nosso inconsciente. No porão desta casa, no nosso inconsciente, existem muitas encarnações, com as suas cada encarnação com a sua personalidade, hábitos positivos, outros não, progressos ou comportamentos que transgrediram as leis de Deus. E tais comportamentos desequilibrados tentam se atualizar, tentam se apresentar nesta vida presente,
de modo que a importância da reforma interior, porque no presente, que é a reencarnação, é o momento da gente se transformar para melhor, nós podemos desenvolver o que Calderaro diz, o esforço e a vontade. No esforço, eu consigo estabelecer a espiritualização do meu ser, e a vontade eu consigo sedimentar, ou seja, incorporar aqueles valores no meu dia a dia. E quando eu vivo esta dinâmica de conter meu passado, quando ele é desequilibrado, imperfeito, com as suas imperfeições, se eu consigo sublimar, canalizar para melhor esse meu passado, no momento presente, ao desenvolver esta dinâmica, ao desenvolver este esforço no meu íntimo, no meu mundo interno, eu me lanço simultaneamente para o futuro, para a minha angelitude, e eu alcanço o ideal e a meta superior, que é o telhado da casa. Então, amigos, essa zona mental em que o nosso ministro Genésio menciona é justamente esta batalha. Nós vivemos na encarnação, mas temos o passado, as vidas passadas que tentam se apresentar, que devemos espiritualizar estas vidas. E na medida que, pelo esforço e pela vontade, nós conseguimos tais propósitos, nós nos lançamos mentalmente a uma zona superior. Na nossa casa mental, nós alcançamos o telhado que é uma dimensão superior em nós, em que até podemos trazer aqui o Evangelho do Mestre Jesus, em que ele esclarece no seu Evangelho a beleza desse simbolismo de a gente destelhar as telhas da nossa casa. Como é que seria isso? Vocês devem lembrar que um paralítico, ele soube que Jesus se encontrava fazendo uma pregação numa casa, mas esta casa estava muito cheia. A população invadiu aquela casa para ouvir e sentir o Mestre Jesus. E naquele momento, o paralítico, que não poderia nem se reportar, ele não poderia se locomover ao encontro de Jesus, ele pediu aos amigos que existem diversos símbolos, sinais divinos neste fato que ocorreu na vida de Jesus. Esse paralítico, ele foi auxiliado e ajudado pelos irmãos, que significam tais irmãos, os protetores espirituais. Ele, numa maca improvisada, levaram até aquela casa, lembrando que esta casa estavam presentes diversos irmãos e impediam que este irmão, no leito, ajudado, é claro, pelos companheiros que conduziram ele até Jesus, e estes irmãos resolveram o seguinte: vamos levá-lo até o telhado da casa. Eis é o símbolo, amigos, que a nossa paralisia espiritual, nós devemos sair dessa paralisia espiritual e se lançar no telhado da casa. O que significa isso? Sair do porão do nosso passado, das nossas personalidades que algemam, que encarceram todos nós com hábitos nocivos. Ficamos inertes no passado. Então, devemos sair dessa paralisia, assim como fez o paralítico, sendo ajudado por aqueles irmãos numa maca, conduziram ele até o telhado da casa, lembrando que o paralítico não poderia, ajudado, alcançar Jesus, porque havia uma multidão ali, todos impediam. Então, resolveram, incrivelmente, está no Evangelho, nos Evangelhos, lançar, conduzir, deslocar, ajudado, o paralítico, até o telhado da casa, e destelharam aquela casa. E o paralítico amarrado, ele na maca, eles foram descendo
eles improvisaram em cada ponta da maca amarraram com cordas, digamos assim, e foram descendo até Jesus. Então, amigos, devemos nos lançar ao telhado dessa casa mental. Devemos nos lançar para dimensões superiores em nós mesmos, com a coragem, a fim de que possamos entender que a vida é uma batalha, mas devemos viver o bom combate. Vamos para a página 4. Página 4. Estamos na página 4, fragmentos do capítulo. São 2 pensamentos, um do ministro Genésio e outro da senhora Laura. Então vamos para a leitura com algumas reflexões. Narração André Luiz. O grande perigo, ainda e sempre, é a demora nas tentações complexas do egoísmo. Finalizamos a leitura do pensamento de Genésio, lembrando que Genésio está orientando a senhora Laura, que vai encarnar, e ele orienta nesse sentido que o egoísmo, com as suas tentações complexas, seduzem todos nós a comportamentos contraditórios, comportamentos irracionais, que não fazem sentido diante do universo, do equilíbrio do mundo maior. E tal equilíbrio, tal estabilidade das leis divinas, irmãos dos estudos, são determinadas pelo nosso Deus, pelo Altíssimo. Então devemos entender as leis divinas, para que possamos alcançar as consolações. Então o ministro Genésio foi muito feliz ao dizer que o grande perigo, ainda e sempre, é a demora nas tentações complexas do egoísmo. Então devemos ficarmos atentos, vigiai e orai. A vigilância, ela tem a sua importância porque eu fico sensível aos movimentos mentais, aos movimentos da minha vida, para evitar estas tentações que no momento talvez eu possa estar vivendo esse egoísmo e dando naturalidade a esta loucura em mim. Então vamos para o trecho seguinte. Desta vez são palavras da senhora Laura. Narração André Luiz. É verdade, nossa zona mental é campo de batalha incessante. É preciso aniquilar o mal e a treva dentro de nós mesmos, surpreendê-los no reduto a que se recolhem, sem lhes dar a importância que exigem. Finalizamos a leitura, amigos dos estudos. A senhora Laura diz que é preciso aniquilar o mal e a treva dentro de nós. Então, amigos, devemos entender que se existe uma autossuperação, se existe uma autocura, devo desenvolver esses valores em mim. O problema não está no outro, está em mim. Então, a senhora Laura diz que as trevas, o mal, está dentro de nós mesmos. Temos, com esta conclusão da senhora Laura, que o espírita, o cristão ativo, o cristão que entendeu o Senhor Jesus, ele não transfere a sua responsabilidade para outros. Ele assume a responsabilidade da sua autoiluminação, da sua autocorreção. É isso, amigos. Então vamos para a página 5. Página 5. Estamos na página 5, correspondências doutrinárias. Nós estamos estudando hoje o capítulo 47, então vamos
desenvolver reflexões a respeito do conteúdo do capítulo 47, em que a senhora Laura está para encarnar naquela oportunidade. Ela está se despedindo dos irmãos. André Luiz está presente na sua residência e teve orientações preciosas, sagradas, do ministro Genésio. Vamos entender os valores de uma encarnação, a visão do livro dos Espíritos a respeito, a orientação do livro Céu e Inferno e do Evangelho do Senhor Jesus. Então vamos para as reflexões da página Correspondências Doutrinárias. É um estudo comparativo. Então, no quadro central, o livro Nosso Lar, capítulo 47, que é objeto do nosso estudo hoje. No quadro 1, temos livro Céu e Inferno, artigo 10, artigo 10º, Código Penal da Vida Futura. Temos aí uma parte deste artigo, que é uma orientação de Kardec, de Allan Kardec, com os espíritos superiores, a respeito da temática da vida, como proceder para que a nossa vida seja uma razão de luz, que a nossa vida tenha as consolações do nosso Senhor Jesus Cristo. Então vamos à leitura. Código Penal da Vida Futura, artigo 10º. Pela natureza dos sofrimentos e vicissitudes da vida corpórea, pode julgar-se a natureza das faltas cometidas em anterior existência e das imperfeições que as originaram. Finalizando a leitura, uma parte aqui do artigo 10º, Allan Kardec orienta a todos nós que pelos nossos sofrimentos da vida corpórea, da vida material, podemos ter uma ideia da natureza das nossas faltas cometidas. A senhora Laura, ela tem a preocupação de um espírito responsável que é esforçada de agir da melhor forma possível, mas ela está ciente que todos nós temos problemas em vidas passadas e estas inclinações podem se apresentar na vida física. E Allan Kardec orienta que estas nossas imperfeições traduzem os erros do nosso passado, da nossa vida anterior ou das vidas anteriores. Então, é um autoconhecimento esta orientação do artigo 10 do livro Céu e Inferno. Então vamos para o Evangelho do Senhor Jesus, que Jesus fala a respeito da nossa luz que deve brilhar. Encontra-se em Mateus, capítulo 5, versículo 16, Evangelho do Mestre Jesus. Assim, Jesus determinou: assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Finalizamos, amigos. Jesus estimula cada um de nós brilhar a nossa luz, brilhar, sentir a beleza de vivermos com a luz do Cristo em nós. Como assim Paulo de Tarso citou em sua carta: dia após dia morro. Ele ainda acrescenta em outras cartas, Paulo de Tarso: não sou eu que vivo, mas é o Cristo que vive em mim. Então, amigos, para que possamos brilhar, devemos ter um pouco do Cristo em nosso olhar, em nossa voz, em nossas atitudes. Que brilhe vossa luz. Então vamos para o quadro número 3, Livro dos Espíritos, questão 340, que apresenta a temática da encarnação. Allan Kardec indaga a respeito
da encarnação. Isso é um ato importante, solene, e a resposta é muito interessante. Então vamos à pergunta da questão 340 do Livro dos Espíritos. Pergunta: é solene para o espírito o instante da sua encarnação? Pratica ele esse ato considerando-o grande e importante? Resposta: procede como o viajante que embarca para uma travessia perigosa e que não sabe se encontrará ou não a morte nas ondas que se decide a afrontar. Finalizamos a leitura, amigos dos estudos. A resposta menciona que que a encarnação é uma travessia perigosa. Eis aí uma realidade desta orientação da resposta 340. A vida real, ela exige da gente responsabilidade. Já que nós estamos numa travessia perigosa, devemos saber andar, trilhar por esta travessia perigosa. E com isso eu poderei alcançar mais uma moderação, eu poderei alcançar os planejamentos, os propósitos de uma encarnação verdadeira, digna, que deve ser vivida. E a resposta aqui continua, e que não se sabe se encontrará ou não a morte nas ondas que se decide afrontar. Então, as ondas representam as expiações, as provas, e devemos nos preparar diante dessa escola que exige da gente fé, tenacidade, esperança, para que possamos entender que a vida tem um valor espiritual, uma natureza espiritual. Então, amigos dos estudos do livro Nosso Lar, então vamos perseverar com Jesus e vamos superar esta travessia perigosa. Encerramos, amigos, mais um estudo de um capítulo do livro Nosso Lar, lembrando sempre que os livros de André Luiz representam para todos nós autoconhecimento, busca pelos valores espirituais. Então, amigos, devemos perseverar nestes conhecimentos que libertam, que consolam, que permitem tais conhecimentos a visão espiritual em plena encarnação. Agradecemos por tudo. Então vamos encerrar com a nossa oração. Senhor Jesus, Mestre amado, fique sempre conosco e que possamos viver buscando sempre as realizações espirituais do Teu Evangelho. Abençoe aqueles que buscam a riqueza espiritual, a vida espiritual, para que possamos sentir a beleza de viver nos seus ensinamentos. Fique sempre conosco, Mestre amado. Graças a Deus.